Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo. E chegamos ao capítulo 13, ao 13º capítulo. A partir de agora, o texto começa a dedicar-se mais à igreja de Antioquia. Nem tanto à igreja de Antioquia, mas às viagens missionárias de Paulo. Os primeiros capítulos, o livro de Atos, narra o surgimento da igreja, o derramar do Espírito Santo de forma indistinta sobre todos aqueles que creem, a formação da igreja de Jerusalém, como ela cresceu, como ela se expandiu, mostra as suas lideranças que foram constituídas, a tentativa de formar uma liderança para ajudar os judeus de origem grega que faziam parte da igreja a se organizar. Vemos que não deu muito certo com a morte de Estevão. Houve depois uma perseguição àqueles judeus gregos, cristãos, e eles se dispersaram. E a igreja de Jerusalém passou a ter lá as suas dificuldades, os seus problemas. Não que tenha sido abandonada por Deus, é que a própria Jerusalém, o próprio povo judeu, o próprio povo de Israel estava vivendo uma situação de tensão que aumentava dia a dia, e a igreja surgiu em meio a tudo isso. Mas o escritor aqui, orientado pelo Espírito Santo, ele muda o foco agora, depois que se tem uma visão mais ou menos clara do que ocorria em Jerusalém, e passa agora para Antioquia. No capítulo 13, inicia assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Então nós temos aqui 5 profetas e mestres aqui indicados pelo texto nessa igreja de Antioquia. Barnabé, Simeão que era mais conhecido como Níger por conta da cor da pele, Esse Simeão aqui era negro ou preto, por isso Níger. Esse Lúcio, Manaém e Saulo que passa a ser conhecido como Paulo. Era bastante comum naquele tempo entre os judeus um nome judaico, um nome de nascimento, e com o tempo, às vezes as pessoas recebiam um segundo nome como eram conhecidos, Saulo era conhecido como Paulo, o baixinho, ou de pequena estatura, ou Saulo, o pequeno, Fica Saulo Paulo. Ele passou a ser conhecido como Paulo. Em comparação aos demais que o acompanhavam, ele era o de mais baixa estatura. Temos aqui Barnabé, que foi aquele que buscou Saulo para levar para a igreja, para apresentar, e agora os dois, pela igreja de Jerusalém, foram encaminhados para Antioquia. O primeiro missionário da igreja de Jerusalém foi Barnabé. A igreja de Jerusalém enviou Barnabé para Antioquia para tomar conhecimento do que acontecia ali. Tá? Então nós temos esses 5 homens aqui reconhecidos como profetas e mestres. Jornada dupla, tá? Jornada dupla. Ninguém ficava sem trabalhar. Não tem esse status de profeta e só profetiza, é só quando o Espírito Santo quer. Não, trabalho era diário. Todos estavam dedicados à educação, à orientação, à instrução, à formação, à transmissão do conhecimento recebido para todos aqueles que recebiam o Cristo Jesus. A igreja possuía uma dinâmica que nós podemos imaginar ou
de alguma forma, comparar, é, quando se inicia uma obra nova, está naquele ânimo, naquela disposição, naquela dedicação, naquela doação. A igreja, nesse momento aqui em Antioquia, era isso, uma doação completa, uma doação total, uma doação integral. Aqueles dias não eram muito diferentes dos dias de hoje, né? E os cristãos estavam dispostos a dedicarem as suas vidas à obra de Deus. É o que o texto declara aqui. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. A importância disso, a importância desse texto é mostrar no que diz respeito ao plano de Deus, ao propósito de Deus, não tem essa conversa de igreja mãe, né? Não tem essa conversa de igreja principal, igreja maior, não. Igreja é igreja, e a igreja é estabelecida por Cristo, a igreja estabelecida pelo Espírito Santo é essa. O importante que o escritor aqui, Lucas, e principalmente Lucas que escreve, orientado pelo Espírito Santo, é deixar claro: essa igreja de Antioquia estava debaixo da orientação do Espírito Santo, o mesmo Espírito que foi derramado em Jerusalém no Pentecostes, que capacitou os apóstolos, capacitou profetas, mestres, pastores, evangelistas em Jerusalém. É o mesmo Espírito que está habitando na vida desses homens. É indicado aqui no texto um pequeno grupo ou um grupo maior, não que não houvesse mais pessoas compondo a liderança da igreja. Outra coisa também que não existia naqueles tempos é a ideia de quem manda aqui sou eu. Não. Isso nunca, pelo menos no início da igreja, isso nunca foi imaginado. Com o passar dos anos, o próprio apóstolo Paulo nos fala que algumas pessoas gostavam de se apresentar como se fossem os principais, né? Como se fossem superiores aos outros ou de mais autoridade. No início, o modelo de administração ou de gestão da igreja eram homens e também mulheres cheios do Espírito Santo, né, que atuavam em grupo, Tanto que esses homens receberam a orientação do Espírito Santo, na verdade é descrito aqui como uma ordem, né, como uma ordem. Por quê? Porque Atos dos Apóstolos são os atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, através da vida dos homens separados, escolhidos por Deus para dar início, né, para o estabelecimento da igreja em todo o mundo. Não alcançaram todo o mundo nos seus dias, mas pode ter certeza que eles foram muito longe, né, pelo menos nos limites do Império Romano, eles chegaram e às vezes chegaram a ultrapassar também, indo para regiões muito, muito distantes naquele dia. O Espírito Santo falou com os seus profetas. E a Bíblia declara que eles, a partir daí, diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. O Espírito Santo ordenou que separassem Barnabé e Saulo, ou Saulo e Barnabé. E nem por isso eles pegaram os dois, falaram: pode fazer a mala e vão embora. Não. A ordem recebida, a ordem dada pelo Espírito Santo inclui compromisso, inclui cooperação. Então esses homens foram abastecidos, receberam os meios necessários para cumprirem a missão dada por Deus. Eles não saíram de mãos abanando. A igreja o sustentou, os deu o suficiente para que eles iniciassem a missão. O apóstolo Paulo, nos momentos de dificuldade, quando
não conseguia uma comunicação com a igreja ou com as igrejas às quais ele havia servido, porque ele só aceitava ofertas de igrejas que ele já havia estabelecido. Enquanto ele estava formando a igreja, ensinando, instruindo, ele nada cobrava daquelas pessoas, mas aceitava a colaboração de igrejas que já haviam sido estabelecidas. Ele, em vários momentos, ele tinha que trabalhar, dedicar-se mais ao trabalho e não via nenhum problema em trabalhar, tá? Nunca teve problema em trabalhar. Isso é muito da cultura dos judeus. Muitos mestres judeus, homens de renome entre eles, né? Homens de profundo conhecimento das leis, das tradições dos judeus, eles durante algum tempo, ou durante um bom tempo de suas vidas, trabalharam, né? Trabalharam como carpinteiro, pedreiro, lenhador, sapateiro, nunca tiveram problemas com o trabalho. O trabalho não diminui absolutamente ninguém, né? O trabalho, muito pelo contrário, ele ajuda a tirar da pessoa aquela presunção, aquele viver isolado, né? Aquele viver ali de uma forma extremamente reservada e acanhada. O trabalho nos obriga a mantermos relacionamentos constantes com pessoas que, na maioria das vezes, não alcançaríamos, os ministros, no caso aí, não alcançariam se estivessem dedicados exclusivamente à formação da igreja. Então, trabalhar não é problema, trabalhar não é vergonha, trabalhar não faz mal a ninguém. Há uma certa discriminação aí, pelo menos aqui no Brasil em que nós vivemos. Por quê? Mas não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com religião, tem mais uma relação com o fato de que no nosso país o trabalho não é reconhecido, o trabalho raramente é reconhecido. Se falar para alguém que o pastor é carpinteiro, ou que é sapateiro, né, ou ferreiro, marceneiro, algumas pessoas ficam assim, com certos receios, mas isso é da nossa cultura, que não valoriza o trabalho e muito menos valoriza o trabalho manual. Não havia esse problema nem esse preconceito. A igreja de Antioquia, ao receber a ordem do Espírito Santo, eles passaram a jejuar e orar no que diz respeito àquele propósito específico. Nada diferente do que eles já estavam fazendo antes. Nada diferente do que já se fazia antes, que a Bíblia declara que esses homens estavam servindo. Eles adoravam e jejuavam, ou seja, eles ensinavam, eles se dedicavam a jejuns, às orações, eles oravam pelo povo, curavam as pessoas. A igreja de Antioquia não era em nada diferente da igreja de Jerusalém, tá? Não existe esse pensamento aqui na igreja. Mas o que fica em relevo, o que é realçado, é a atuação do Espírito Santo, principalmente na vida dos apóstolos. Em Antioquia, Paulo, o apóstolo, aos gentios, ele sempre teve conhecimento desse seu compromisso com Deus, dessa sua vocação, desse seu chamado. Ele estava entre os profetas e mestres. Ele não estava repousando ali acima de todos, tranquilo. Não. Ele estava entre os líderes. Liderança é algo que se reconhece. Liderança é algo que o Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus, capacita com o propósito específico de conduzir a igreja dele, a igreja que pertence a Cristo. O importante nesse texto aqui é deixar claro: a igreja que se estabeleceu em Antioquia, ela não é inferior à igreja que se estabeleceu em Jerusalém. Ela não é uma igreja inferior. Ela não é uma igreja menor. Ela não é uma igreja menos capacitada pelo Espírito Santo. Ela não é menos dirigida ao Espírito Santo, e ela não é formada por homens e mulheres com uma vida de menor consagração ou dedicação a Deus. Não. Não.
tá? O objetivo desse primeiro texto aqui é deixar isso bastante claro. A Bíblia também nos ensina aqui que João Marcos é o jovem que saiu correndo na madrugada lá em que Jesus foi preso, né? O jovem que estava envolto em lençóis, aí quando começou o tumulto, ele soltou a roupa e saiu correndo, voltou para casa. Ele é conhecido também como Marcos, discípulo de Pedro, colaborador do apóstolo Pedro, né? E a pessoa usada por Deus para nos deixar o evangelho de Marcos. É esse jovem João Marcos aqui que passa a acompanhar na condição de auxiliar Paulo e Barnabé. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chipre era a cidade do nosso amigo aqui, Barnabé. Barnabé, né? O consolador em todos os aspectos. Cheio do espírito de consolação e também aquele que levava adiante a mensagem de conforto e de consolação. Nós aqui passamos a ver o interesse de Deus no que diz respeito a toda a humanidade. Como a igreja de Jerusalém estava lutando pela sua existência, estava enfrentando as suas muitas adversidades, boa parte da liderança que se formava lá, liderança nesse sentido aí de concílio, né? De concílio, estavam preocupados mais em se mostrarem judeus. Eram cristãos, mas eram judeus. A preocupação deles era deixar claro para os judeus que não era algo novo o que eles estavam vivendo ou o que estava acontecendo. Era o que havia sido prometido pelo próprio Espírito Santo através dos profetas. Mas o tumulto político que se agigantava dia após dia naquela região foi mantendo essa igreja cada vez mais acuada, cada vez mais fechada ali, né? No sentido de estar sempre se protegendo por conta das perseguições aqui e acolá e das mudanças políticas que eram relativamente rápidas naqueles dias. Mas o Espírito Santo tem um propósito e esse propósito não pode ser diminuído ou impedido. E a igreja de Antioquia supre com homens e com meios a dificuldade que a igreja de Jerusalém estava enfrentando. Com o passar dos anos, quase todos deixaram Jerusalém, né? Os apóstolos, quase todos. Pedro, por volta do ano 50, alguma coisa lá, foi para Roma. A estratégia dos primeiros missionários cristãos, como está aqui, era sempre chegarem onde? Como eram judeus, eles procuravam uma sinagoga. E aos judeus eles primeiro anunciavam a palavra de Deus. Se eram aceitos, eles continuavam ali. Se eram rejeitados, eles iam para outro lugar proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura, a todo povo. Então, o importante nós sabermos é que Deus, como a Bíblia declara, não faz acepção de pessoas. Eu entendo perfeitamente que as pessoas hoje já foram mais, né? Mas são um pouco inquietas no que diz respeito a dons espirituais, né? Mas nesse caso aqui, as pessoas falam de dons de profecia, dom de mestre. Nesse caso aqui, são as pessoas, são as vidas que são transformadas num dom para os outros. A profecia, o profeta, ele é um dom em relação àqueles que são abençoados com a capacidade dada pelo Espírito Santo. O mestre, ele não edifica a si mesmo. O mestre edifica, ele instrui aqueles que necessitam da instrução e do conhecimento. Então, quando se fala de dons espirituais, o objetivo, de um modo geral, é permitir que a igreja
seja fortalecida e instrumentalizada, capacitada pelo Espírito Santo a constituir homens e mulheres capazes de edificar a outros. O propósito de Deus, o propósito de Jesus Cristo, foi que a igreja, quando totalmente dependente de Deus, quando totalmente submissa ao Senhor, quando disposta a seguir as orientações do Espírito Santo, a orientação da palavra de Deus, ela não necessitará, não precisa, ou ela não deveria recorrer a artifícios, a instrumentos, mecanismos, técnicas ou modelos de fora da igreja. Quando você se dedica a ler, a refletir sobre os dons do Espírito Santo, sobre os dons espirituais, sobre o que é dom, sobre a atuação do Espírito Santo, o que seriam as manifestações do Espírito Santo, você percebe que não é relativamente algo novo ou único, porque no mundo todo, em todas as religiões, em todas as culturas, até nos dias de hoje, existem fenômenos semelhantes ao que você vê na igreja, ao que você vê na igreja de Cristo, tá? Seja a profecia ou a variedades de línguas, cura, operações de milagres, você vê manifestações semelhantes, ou pelo menos promessas de manifestações desse tipo, em toda a parte. Então, o objetivo de Deus na sua palavra é garantir à igreja que, com Deus, ela não precisa de nenhum outro artifício, de nenhum outro poder, de nenhum outro domínio, de nenhuma outra forma de manifestação de poder. Isso é um pouco complicado, né? É um pouco complicado no que diz respeito à formação das lideranças. Com isso, a palavra de Deus, o Espírito Santo, não está desprezando a instrução, o ensino. Muito pelo contrário, está valorizando a formação, valorizando a instrução. Acontece que aqueles que ensinam, aqueles que instruem, também deveriam ser cheios do Espírito Santo, vocacionados por Deus, mas nada disso exclui a dedicação, né? Às vezes a pessoa tem a vocação, mas não tem a dedicação, né? Não tem o empenho, não tem... É como aquele talento do futebol que não se dedica fisicamente e a carreira encerra logo cedo. Algumas pessoas são incrivelmente abençoadas pelo Espírito Santo, mas não se dedicam, isso acaba se tornando algo infrutífero. Então, um alerta que a palavra de Deus nos permite tirar desse texto aqui: o cristão não precisa recorrer a outras... o cristão não precisa mendigar. O cristão não deve ser um mendigo espiritual. Desculpa a palavra, desculpa a grosseria, tá? O cristão deve aprender a depender de Deus, a viver pela fé. É constrangedor o que nós vemos, é constrangedor o que nós sabemos. Não queremos desrespeitar a religião de ninguém, né? Não queremos desrespeitar a religião de ninguém, porque vemos muitos ministros do evangelho aí recorrendo a religiões que eles dizem abominar, mas copiam descaradamente os métodos e as fórmulas. Não existe nenhuma necessidade disso. A palavra de Deus é suficiente, o Espírito Santo é mais do que suficiente, uma vida de fé, uma vida de adoração, uma vida de submissão a Deus, são suficientes para que Deus conduza as nossas vidas até o porto seguro, até a glória, né? Até que se complete a obra de salvação em nossas vidas. Assim começa Atos do Espírito Santo no seu 13º capítulo, com a formação da primeira equipe missionária
pela igreja de Antioquia, o primeiro grupo formado com o propósito específico, com autorização do Espírito Santo e com as bênçãos também da igreja, né, o ato de impor as mãos significa uma identificação. Algumas pessoas pensam que o ato de impor as mãos seria uma espécie de doação ou transmissão de um poder ou de uma graça. O ato de impor as mãos, a princípio, ele é uma identificação. Então, a pessoa que impõe as mãos se identifica com aquela pessoa que ali está e ambos se apresentam, são apresentados diante de Deus. Aquele por quem você ora, impõe as mãos, e você que assim o faz, se apresentam juntos diante de Deus e assumem um compromisso, né, de uma comunhão constante e permanente, sob todos os aspectos, quer seja espiritual, financeiro, tá? O compromisso aqui da igreja de Antioquia envolve absolutamente tudo. Isso não é uma crítica ao que se vive hoje, porque eu tenho a ligeira impressão que de crítica todos estão extremamente esgotados. Capacidade para identificar erros e apontar defeitos não falta, e pessoas dispostas a fazê-lo também estão aí aos montes. Nós, quando iniciamos isso, já deveríamos estar bem mais adiantados. Foram algumas questões de saúde mesmo que nos fizeram desacelerar, né? Tanto no ano passado quanto nesse ano, alguns problemas de saúde nos fizeram desacelerar, né? Mas com a graça de Deus, temos nos recuperado em todas as vezes e com o tempo vamos acelerar mais e chegar naquilo que nos propomos desde o início. Para tanto, conforme já conversamos, temos estudado algum material aí, algum material dos rabinos. Eu já havia deixado bastante claro que eu já tenho idade suficiente para esse tipo de leitura, porque nós sabemos que muitos irmãos em Cristo aí, alguns que nós não podemos falar sobre o risco de críticas, né? Não são mais do que plagiadores, copistas, né? Pegam 1% do material disponível de alguns mestres judeus e batizam o conteúdo e socam goela abaixo das igrejas. Na nossa opinião, esse é um dos motivos de alguns dos fracassos dos movimentos de avivamentos, dos movimentos espirituais. O Senhor Deus faz o impossível. O Espírito Santo atua como ele sempre atuou. Agora, o desafio humano está no que diz respeito à submissão a Deus, à submissão ao Espírito Santo. Então, no início, nós deixamos claro algumas posições nossas no que diz respeito a certos fenômenos, acontecimentos, porque não podemos concordar. Ninguém, a pretexto do amor a Deus ou de submissão ao Espírito Santo ou submissão à palavra de Deus, tem o direito de se acovardar. Nenhum cristão tem o direito de ser covarde. Nenhum cristão tem o direito de ficar em silêncio quando ensinamentos e doutrinas estranhas estão invadindo a vida, a mente, destruindo vidas, destruindo famílias. E você vê pessoas desistindo do Espírito Santo, pessoas desistindo do Espírito Santo, pessoas desistindo do poder de Deus para buscar autoridade e poder em temas, em assuntos que não dizem respeito explicitamente ao plano, ao propósito de Deus. Tanto em questões espirituais quanto em questões outras da vida cotidiana do povo brasileiro. Mas, em Atos do Espírito Santo, nós vemos que o Espírito Santo é mais do que o suficiente. Nós estamos falando para as pessoas
enlouquecerem, se permitirem ser tomadas pela arrogância, pela pretensão. Eu não vou em médico porque o Espírito Santo é suficiente. Olha, o Espírito Santo é mais do que o suficiente. Se você ficou doente, é porque faz parte do plano de Deus para a sua vida. Corra para o médico, procure ajuda, tem cura ou tem tratamento, tá? Você tem orado a sua vida toda. Você tem orado toda a sua vida. Mas eu acredito que Deus vai me curar. É uma fé muito bonita. Agora, ninguém pode afirmar como essa cura ocorrerá. Nós passamos alguns anos estudando esses dons, que não é um dom de cura, são dons de cura. Há quem chegue a ponto de dizer que são 12. Os dons espirituais, as manifestações do Espírito Santo, não seguem necessariamente um contrato dando autoridade plena à pessoa que o recebe para fazer o que bem entende. As coisas não são assim, tá? Muitas coisas não são possíveis de explicar. E nós nunca aceitamos a ideia de que a pessoa que não é curada é porque não tem fé. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Não se pode atribuir aos dons o que pertence única e exclusivamente ao Espírito Santo ou a Deus. Deus é infalível. Deus é infalível. Os dons espirituais concedidos à igreja, eles podem falhar. Porque os homens somos falhos. Então, a responsabilidade é sempre nossa. É daqueles que possuem os dons. Não é daquele que necessita da manifestação do dom. Tá? Então, não é possível estabelecer uma lógica afirmando que quem vai ou quem não vai. Nós preferimos um conceito de cura vinculado ao ministério de Cristo Jesus, que diz respeito à salvação, à redenção do indivíduo como um todo. Então, num determinado momento, com toda certeza, todos nós seremos curados. Se observarmos atentamente o que diz o Evangelho de Cristo Jesus, todos nós fomos curados. Quando isso se manifestará? Na vinda do Senhor. Na vinda do Senhor, em que os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Nesse ponto, nesse fechar e abrir de olhos, tudo o que Jesus realizou em benefício da humanidade se mostrará verdadeiro e pleno na vida de todos os que creem. O apóstolo Paulo já nos adverte que, se nós não conseguimos pensar além desta vida, se nós não conseguimos imaginar ou pensar ou viver a nossa fé além dos dias que nós temos nessa vida, nós nos tornamos os mais infelizes dos homens. E há muito cristão infeliz, há muito cristão tomado por uma profunda tristeza, por um lamento terrível, por uma angústia sem limites, porque é um cristão preso a este mundo, preso a esta vida, que não consegue reconhecer em Cristo Jesus a redenção para esta vida, conduzindo-nos à vida eterna, a uma vida eternamente feliz, eternamente salvos, eternamente curados, eternamente santificados, eternamente aperfeiçoados em Cristo Jesus por toda a eternidade. Alguns têm grandes dificuldades nessa área, né? As parábolas, nas quais nós entraremos mais adiante, a primeira lá, né, da semente, Jesus já dá algumas explicações. Mas no que diz respeito aos dons espirituais, é nossa opinião que isso não pode ser comercializado, isso não é uma questão de varejo, tá? Isso não é uma questão de, eu vim aqui para, então profetiza para mim, eu estou precisando de uma cura. Não é um comércio. Não é um comércio, é uma comunhão. É uma comunhão. É uma comunhão com Deus. É uma comunhão com o Espírito Santo. É um agir do Espírito Santo na vida daqueles que creem. E no que diz respeito aos planos de Deus,
quer nós gostemos ou não, há ocasiões em que não curar a pessoa, para os planos de Deus, é mais interessante do que curá-la naquele momento. Não é Deus que está a nosso serviço. É nós que devemos estar a serviço dele. Quando as pessoas falam de dons espirituais, costumam inverter sutilmente, né? Ah, fulano recebeu um dom, ciclano tem um dom. Os dons são do Espírito Santo e eles se manifestam na vida dos cristãos de maneira a glorificar única e exclusivamente o bom nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não desprezamos dons espirituais, não temos nenhum problema com dons espirituais ou manifestações do Espírito Santo ou operações do Espírito Santo. Muito pelo contrário, procuramos ter enorme cautela no que diz respeito a isso, para não reproduzirmos em nossa vida situações bizarras, grotescas e ridículas que já presenciamos, né? E que vemos hoje uma espécie de avalanche de insanidade invadindo as mentes e os cultos cristãos. Com essa introdução, com essa apresentação, queremos deixar claro que quem conduz a Igreja de Cristo é o próprio Cristo, através do Espírito Santo. Ou reconhecemos isso, ou podemos continuar usando o nome de Igreja de Cristo apenas como fachada. Porque o soberano Deus não abre mão das suas prerrogativas. E é importante tomarmos cuidado em relação a tudo isso. Eu, sinceramente, peço a Deus, e esta é a minha oração, que o Espírito Santo te capacite a compreender com maior clareza, a compreender com discernimento o que se passa no dia de hoje, o que tem ocorrido nos dias de hoje, né? A maneira sutil que teve início anos atrás, né? 20, 30 anos atrás, um discurso empolgante, inflamado, de vamos mudar o mundo, vamos transformar o Brasil, e hoje foi usado para dividir parte significativa do povo de Deus, bem como permitir que muitos cristãos se tornem instrumentos do ódio e da intolerância. Que Deus abençoe a todos, que Deus se compadeça das nossas almas e que Deus abençoe a todos.